Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E por mais uma vez nos permitir usar essa Santa Tribuna para falar da palavra de Deus. Amém? Que Deus Ele possa abençoar os irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo. Que todos possam ser edificados. E principalmente ter o seu entendimento transformado pelo Espírito. Amém? Irmãos, o maior equívoco nosso é querer vir na igreja para que Deus nos entenda. Você tem que vir na igreja para entender Deus. Às vezes as pessoas elas saem de casa e falam, quem sabe hoje Deus vai ouvir minha oração. Porque a ideia dele é que se Deus ouvir a oração dele, aí Deus vai entender o que ele quer, vai entender o que ele pensa, o que ele deseja, e aí Deus ele vai. Amém? A nossa oração, ela tem que ser ao contrário. A gente tem que orar pedindo a Deus o quê? Que nós venhamos entender qual é o seu propósito, o que ele pensa de nós, e por que a gente está aqui e por que estamos aqui. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo número 8. A gente vai ler 2 versículos da palavra. Eu vou falar a verdade para os irmãos. Talvez você se frustre um pouco mais. Mas o céu é para os frustrados, viu, irmãos? Aqueles que se frustram com a própria vontade e aceitam a vontade de Deus. Amém? Todos acharam? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e os que justificou, a estes também glorificou. Amém? Irmãos, essa palavra aqui ela é muito usada em debate, e os irmãos devem ter ouvido isso aí já. Só por causa de uma palavrinha aqui, predestinação ou predestinou. E isso aí fica para aqueles mais inteligentes que nós, porque eles têm capacidade de discutir, né? A gente que não tem muita, a gente fica só com o beabá da palavra. Então, essa palavrinha aqui, para outros, eles vão poder discutir 2, 3 horas para falar sobre a predestinação, ia falar sobre salvação, isso, aquilo, outro. De forma simples, eu entendo esse texto aqui como predestino para a existência de alguém. Simples assim. Esse microfone, quando ele foi projetado, ele foi predestinado. O quê? Para ser usado como eu estou usando aqui. Ele pode ser, ou ele pode ter, ou ele pode sofrer qualquer alteração, né? Então, alguém projetou ele para ser isso aqui, e alguém pega isso aqui e usa, sei lá, como uma arma para dar na cabeça de alguém, e qualquer outro tipo de coisa. Amém? Mas ele foi predestinado para quê? Para isso. Então, a igreja ela é predestinada. Amém? Ela tem o quê? Um destino. E nada nasce sem propósito. Então, se ela tem um destino, ela tem um destino antes da sua edificação e da sua existência pré-definido. É isso. Agora, se ela vai cumprir o seu destino ou não, é outra conversa. Mas que a igreja é predestinada, é a igreja. Amém? E quem aqui é a igreja? Amém. Então ele vai falar qual é o destino, o predestino da igreja.
Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Logo, o que a Escritura revela aqui é que eu e você, na condição de igreja, hoje, nós somos irmão de Jesus. Amém? E ele só nos fez irmãos para sermos o quê? Semelhante a ele. Amém? Que ele sendo o primeiro de muitos, então ele vem na frente, e ele sendo o primeiro, logo ele vai inaugurar uma igreja que vai passar a ser seu corpo, mas que esses indivíduos, sendo filhos de Deus, por Jesus Cristo, vão ser o quê? Semelhantes a Ele. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma verdade, ela não deixa de ser verdade porque as pessoas não acreditam. Assim como aquilo que as pessoas dizem, que uma mentira muito, muito contada, ela se torna uma verdade porque, como ela foi de forma exaustiva falada, compartilhada, ela se torna uma verdade negativa. Verdade é verdade, mentira é mentira. E aquilo que eu acredito, se for mentira, continua sendo mentira. E aquilo que eu não acredito, se for verdade, vai continuar sendo verdade. O politicamente correto, ele vai nos ensinar hoje a tomar cuidado para falar certas verdades. Então, na ideia do politicamente correto, Jesus com a mulher samaritana, ele jamais falaria uma verdade da forma que ele falou para ela. Como assim? Ela vai falar assim, vocês judeus dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, mas nossos pais falam que o lugar de adorar é aqui, no monte. Aí Jesus olha bem para ela e fala assim, vocês adoram o que não sabem. E nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Politicamente correto? Claro que não. Ele não precisava falar tudo isso. Mas ele quer deixar bem claro, é o seguinte, minha filha, a salvação vem do judeu, vocês são samaritanos, fazem parte de toda essa revelação, mas, no entanto, a gente adora no lugar certo, a gente vem com a revelação correta, e vocês só fazem parte disso. Pronto. O não aceitação de uma verdade, ou daquilo que a palavra fala acerca do propósito de Deus com a igreja, e o do propósito de Jesus Cristo ser revelado, não importa. Amém? Não importa. Então, o juízo que você faz da sua fé, acerca das Escrituras, acerca do que você ouve em ministrações, acerca do entendimento que você tem, não muda em nada a realidade eterna de Deus. Não muda. Né? Por isso que ele fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, ele não leva em conta o tempo em que você não tem o entendimento, ou que a luz do Evangelho não clareou para você. Depois que a luz ela entra, não tem como voltar atrás. Amém? Porque a luz do entendimento é pelo Espírito Santo. Então, uma vez revelado, uma vez que a palavra entra, uma vez que você tem entendimento, não pode voltar atrás mais. Então, eu não posso falar assim, nossa, tudo isso que eu ouvi, que me confrontou, não, você vai ser a sua vida inteira confrontado pelo Espírito para um convencimento. É isso que acontece. Isso não vai mudar. Então você pode cumprir o seu destino ou não,
mas você tem um predestino. Isso é que não muda. Amém? Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero ministrar sobre uma igreja com destino equivocado. Há um bom tempo que a gente vem ouvindo o evangelho, e a gente vem ouvindo o evangelho, e a gente vem se convertendo a um evangelho fake news. Por quê? Porque não fala a verdade para nós, e porque não fala a verdade, tem muito crente, ou tem muito convertido, que ele está vivendo uma mentira, porque ele não conheceu o verdadeiro evangelho, e ele espera resultados que o evangelho nunca, o evangelho ele nunca prometeu. Amém? Se você parar para pensar, dentro de algumas formas de culto, a maioria dos cultos em que quer chamar sua atenção para qualquer coisa que seja, acerca de prosperidade, livramento, de uma vida mais assim, você pode ver que não vai usar o Novo Testamento como título. Você pode ter certeza disso. Vai usar o Antigo Testamento. Por que vai usar o Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento, para Israel, que não tem nada a ver com a igreja, a promessa é: vocês me obedeçam, e quando obedecer a minha palavra, quando fizer exatamente o que eu mandei, do jeito que eu mandei, e permanecer fiel, vocês vão ter fartura, vocês vão ter livramento, nenhuma nação vai vir contra vocês, porque eu não vou permitir que ninguém toque em vocês. Vocês vão ser sempre cabeça e não cauda, sempre que obedecer. Amém? E não é gostoso ouvir isso? É bom. Mas Jesus, ele vem, e aí ele vem já falando agora para aqueles que vão ser seus irmãos, ou que vão continuar revelando Cristo, ou que vão ser igreja. E ele fala assim, ó: se vocês obedecerem, se vocês ouvirem bem o que eu estou ensinando, e se vocês cumprirem com a justiça, vocês vão ser muito perseguidos. Vocês vão sofrer açoite. Vão roubar vocês. Vão tirar tudo que vocês têm. Vão colocar vocês em prisão. Vocês vão sofrer perseguição e mártire. Vocês vão morrer. Então o que é melhor? Ser Israel ou ser igreja? Qual que é melhor? Antigo Testamento ou Novo? Por causa disso, tem uma igreja sem propósito. Por que tem uma igreja sem propósito hoje? Porque é uma igreja que ela vive uma ilusão de uma coisa pela qual ela não veio aqui para viver essa ilusão. Ela veio para viver uma realidade. E a realidade que Jesus nos coloca e nos dá para viver, e pelo qual Ele nos predestina a viver, é totalmente ao contrário do que muitos aprendem, ou de que muitos estão esperando. Quando a gente olha a carta aos Romanos, quando a gente olha a carta aos Efésios, principalmente as cartas de Paulo, quando ele quer orientar a igreja, você vai ser sempre confrontado. Você vai ser sempre confrontado por quê? Porque as nossas práticas judaizantes, né, que parte de um cerimonialismo religioso, de uma conduta em que a superfície ela é mais importante do que a essência. Mas para mim ser filho de Deus, irmão de Jesus, da forma como Paulo está falando, para ser um daqueles que são muitos, que veriam depois dele, não é a simples aparência ou aquela cerimonial religioso, é a essência. E a essência faz eu desvestir de tudo isso, porque tudo isso maqueia. Por isso que Jesus, você não vai ver ele discutindo com budista ou com qualquer outro, como eu disse outro dia. Ele vai discutir com quem? Com os fariseus e os escribas. Ele vai discutir com crente, ele não vai discutir com descrente. Ele vai discutir, ele vai falar assim, ó,
vocês pensam em cumprir as escrituras, mas da forma como vocês é superficial. Agora eu vim para trazer a profundidade da revelação. Por esse caminho ninguém queria entrar. Por que não queria entrar? Porque o cerimonialismo, ele maquiava e trazia justiça própria. Então eles falavam assim, você viu a oração lá, entre ele e o publicano. Qual que é a oração que ele vai fazer? Eu jejum, sempre estou jejuando, eu jejum, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou dízimo, e tal, e tal. E ora de cabeça erguida. O outro que está do lado, ouvindo tudo isso, ele baixa a cabeça, eu vou orar que jeito. Mas ele vai falar, não, eu sou pecador e tal. Por quê? Porque tudo isso traz uma justiça própria. Porque ele acha que ele cumprindo aquele cerimonial, ele fez jus. E porque ele fez jus, ele cumpriu. Então já está. Mas Jesus, ele vem ao contrário. Por que eu estou dizendo isso? Presta bem atenção. Se você pegar o Jesus do Evangelho, aí é que está. Você vê que ultimamente a gente não anda ouvindo pregação sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não serve para ser líder da igreja de hoje. Não serve, pastor. Jesus, se você pegar o evangelho que está sendo pregado hoje, e o que os grandes líderes da igreja brasileira pregam acerca do evangelho, Jesus é um fracasso. Jesus é um fracasso. Porque a única coisa que ele fez de bom foi assumir a cruz no meu lugar. Mas que glória ele teve com isso? A glória do Pai. Não, mas aqui na terra. Sabe qual foi a maior glória que Jesus recebeu aqui na terra? Quanto ao homem obedecendo ao Pai? Foi uma plaquinha em cima da cruz dizendo, eis aí o rei dos... Isso aí. Mas qual é a ideia que a gente tem do evangelho de hoje? Que engrandece o homem, que deixa o homem no outdoor, que faz o homem ser famoso, que faz o homem ser rico, que faz o homem ter a melhor casa do bairro, que faz o homem ser livre de todos os maus, que faz o homem não ser doente, que faz o homem não sofrer perseguição, que faz o homem ter muito. O Evangelho ensina que um semelhante a Cristo não teria nada disso. Leia aí na sua Bíblia Isaías 53. Vamos ver quem é Jesus e como ele se apresentava. Para a gente ver se a gente está sendo semelhante a ele. E o evangelho que está sendo pregado é o evangelho de Jesus Cristo. 53:3 vai falar de algumas características de Jesus, porque não tem, né? Nenhuma característica de Jesus evidente nas Escrituras, a não ser a revelação de Isaías. Então a revelação de Isaías vai dizer assim: era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentados no sofrimento, e como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus, ele não era interessante pela sua aparência, pelo que ele tinha. E para falar a verdade, Jesus, se tirasse todos os milagres, ninguém ia andar atrás dele. Porque até as companhias que ele andava junto era ruim. É só você pegar a biografia de Pedro, a biografia de João, a biografia de Mateus, e você vai ver que tipo de homem era. Não precisa falar do Judas, né? Então, se não fosse Jesus fazer alguns milagres, ninguém andava atrás dele. É só ver quando ele para pregar e começar a falar algumas verdades acerca do reino,
E quando ele começa a falar acerca daquilo que vai ser a conduta do homem após a sua morte. Aquilo que ele quer estabelecer quanto à constituição daqueles que vão representá-lo. A palavra fala que eles vão começar o quê? A ir embora. Por quê? Porque o que ele fala com aquilo que eles desejavam, o que eles buscavam, não batia. Então eles falam assim, não, ele está louco. Ele está louco, porque adultério fala que não é para adulterar. Agora ele está falando que não pode nem pensar em mulher nenhuma, que já é adultério. A lei já fala para nós que a gente não pode matar. Agora ele fala, se eu causar raiva em alguém, eu já sou homicida. E aí ele continua falando. Então, se nós viemos, ou se nós estamos aqui, e somos destinados a representá-lo na sua essência, não na sua aparência. Quem é que pode falar da aparência de Jesus? Ninguém. Né? Que a palavra fala que não tinha parecer e formosura. E também não há nenhum retrato fiel de Jesus Cristo. A única coisa que tem são os seus ensinamentos quanto ao seu caráter e a sua forma de viver o propósito. É isso que tem. Agora uma reflexão para cada um de nós, que somos igreja. E a maioria das vezes, nós como igreja, somos soberbos até, por achar, eu já fui alcançado por Jesus, graças a Deus eu sou salvo, e porque eu sou salvo, nossa, quanta gente está aí, né? Ralando o peito, sofrendo, e deveria estar aqui. Mas presta atenção agora. Olha para você agora, e o que está faltando em você para você ser semelhante a Jesus? Falta muito ou falta pouco? Em que nós, quanto igreja hoje, em que a gente imita Jesus? Em que? A única coisa que a gente tem orgulho de querer imitar Jesus, sabe em quê? Em poder. A gente quer curar alguém, a gente quer ter muita unção para pôr o diabo para correr. Isso a gente quer. Mas o que mais que era característico de Jesus? O que é que fazia a personalidade de Jesus ser o que é? O que falta para nós? Por que você acha que se Jesus disse que se você cumprisse a justiça, você ia ser perseguido? O que você acha, o que você pensa, que a igreja brasileira, ela nada embraçada, ela não é perseguida? Igreja não. Igreja que pode fazer culto onde quiser. Às vezes é um ou outro que xinga, ou um ou outro. Hoje em dia você nem ouve. Antigamente fazia culto ao ar livre, acho que os irmãos aqui lembram. Você levava umas ovadas, jogava algum tomate, olha lá. Hoje em dia é status. Mas por que não é perseguida? É porque ela não cumpre a justiça de Deus. E é cumprir a justiça de Deus hoje quanto igreja. Não é mostrar o quanto tem, é mostrar o quanto conseguiu doar. Não é mostrar o quanto fez para si próprio, é o quanto conseguiu fazer para aquele que necessitava. Não é o quanto você fala nas redes sociais que você ama a sua família, mas é o quanto você faz para aquele que não merece o seu amor. Não é o quanto você aponta o dedo para os outros, mas é o quanto você estende a mão. Então que evangelho é esse que a palavra fala assim, que o evangelho é loucura para o mundo?
Mas para nós é poder de Deus. Mas que poder é esse? Poder de fazer o quê? Simples, Romanos 12. O poder do evangelho é de transformar o entendimento. Não é de transformar a situação financeira, não é de transformar a saúde, não é de transformar nada. É de transformar o entendimento. De falar que eu não estou aqui para ter mais, eu estou aqui para dar o que eu já tenho. Eu estou aqui e a minha presença aqui é causa de paz para o mundo. Eu tenho que fazer o mundo ser melhor do que ele é. Ainda que eu morra por causa disso. Essa é semelhante. Mas o que a gente entende quando há cristianismo e evangelho de hoje? Você já viu aí alguma campanha com esse título de Romanos 12, vamos por aí. Gálatas capítulo 5. Mas você ouve muita campanha. E você ouve muito movimento acerca daquilo que é evidente. Não de essência, mas na superfície. É bom, é gostoso ver uma igreja poderosa? Claro que é. Mas para Deus, a igreja com a sua essência espiritual é mais produtiva do que poderosa. O sacrifício é mais importante para Deus. Um dia eu dei um estudo sobre a carta aos Coríntios, capítulo 12, 13. E aí, o irmão disse assim para mim que eu estava desdenhando os dons. Sabe por quê? Porque eu estava falando a verdade acerca disso. Eu já sofri várias críticas, porque fala assim que quando eu prego eu não falo língua estranha. E para ser um autêntico pentecostal eu teria que falar. Deixa eu falar uma coisa para você, só para você ter um entendimento. Busque os dons espirituais e busque os melhores dons. Paulo fala incessantemente. Mas presta atenção. Quando você falar o evangelho, uma palavrinha só do evangelho, com muita verdade e clareza, Paulo diz que é melhor que 10.000 palavras que ninguém entenda nada. Sabe por quê? Porque mais importante que edificar você mesmo é você doar sua vida para edificar outros. Mais importante que você pensa que é chegar aqui e ter um culto onde você vai desmaiar na unção, é você sair daqui com palavra para levar para aqueles que necessitam lá fora, cheio de entendimento, falar o que é a verdade do evangelho, o que causa, o que faz com o homem, o que faz com o mundo, o que faz com a nação, o que faz com as pessoas, como aconteceu na Inglaterra no século XVI, como aconteceu com grandes homens que pregaram o verdadeiro evangelho, não o fake news de hoje. Que não é um movimento de transformação, é um movimento de acomodação. E aí você vai ver o que? Crente deprimido. É só ver rede social de crente hoje em dia. Nem parece ser crente. Porque é crente que uma hora está lá, posta lá e louvor e adoração, isso, mas dali a pouco ele já está deprimido, está depressivo. Por que ele está depressivo? Porque ele não entende que a vida dele, a partir da hora que ele aceitou Jesus, tem um propósito. Que propósito é esse? Se doar. Para o quê? Para o cristianismo. O que é? Revelar Cristo durante toda a sua vida.
De que forma? Sacrificial. A maior mentira que contaram para nós, e continuam contando sem nenhuma revelação da palavra, é que a salvação é individual. Então eu prego, a salvação é individual, viu, meu irmão? Eu já aceitei Jesus, agora você se lasca, hein? Claro que não, meu querido. A maioria das famílias não estão sendo salvas, por quê? Porque o indivíduo achou que foi salvo o suficiente para condenar o resto. Mas se ele entendesse que ele foi chamado para ser o sacrifício daquela família, ele ganhava a família inteira. Ele não foi tirado de lá para ser colocado no estandarte e para ser colocado como o melhor do que os outros, porque aceitou Jesus. Não, ele foi chamado para ser o sacrifício inicial, o cordeiro, aquele que vai, agora ele vai entrar lá no meio, lá, ele vai se doar, a vida dele vai acabar lá, mas ele vai salvar a família inteira. Mas o evangelho que fala para nós hoje é o quê? Ai, graças a Deus, é um bando de perturbados, graças a Deus. Aí alguém vem e fala, nossa, você é daquela família, nossa, que família. Oh, mas eu não, filho. Ixi, eu já aceitei Jesus faz 10 anos, está todo mundo perdido ainda, mas eu estou aqui. Não sacrifica nada. E ainda vive na orelha do pastor, minha família está precisando. Ou de algum missionário, ou de alguém. Mas não entende o papel de cada um no plano divino. No plano divino. Então não adianta nada eu ganhar alguém para Jesus. Presta bem atenção nisso. Não adianta nada eu ganhar alguém para Jesus, falar para ele que a vida financeira dele vai mudar. Não adianta. Não adianta eu prometer para alguém, falar para ele, se você aceitar Jesus, você vai ser curado. Porque se essa fosse uma verdade do Evangelho, Jesus ele ia ter a vergonha de contar o que ele falou acerca de Lázaro e o rico. Ele ia ter vergonha. Porque o pobre morreu tudo esculachado. E não foi curado. Não foi curado. A palavra fala, alguns vão dizer que quando ele entrou no tanque de Betesda lá, não é possível que ele só curou um, eu tenho certeza absoluta, a Bíblia não mente. Ele entrou lá onde tinha 1 milhão de doentes, não sei quantos doentes tinha lá, mas ele curou um. E daí? Eu não preciso mentir, eu não preciso falar que se ele chegar aqui agora ele vai curar todo mundo. Não, ele pode entrar aqui agora, ele está aqui conosco e fazer um só milagre. Ele é Deus, ele faz o que quer. Por que eu vou mentir? Você chegou aqui hoje, meu irmão. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas tenha certeza que você vai sair daqui, que aquilo que você veio buscar é mentira. É mentira, porque se você veio buscar alguma coisa que não é da vontade de Deus, se não tem propósito dele fazer, ele não vai fazer. E pronto, acabou, ele vai continuar sendo Deus. E você vai continuar do mesmo jeito. Não adianta. Mas pastor, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé, mas tem que ter uma fé inteligente. O quê? Saber que antes dele pensar na minha vontade, ele tem um propósito, ele tem um predestino para a minha vida. Tudo aquilo que é para levar eu a cumprir um destino, ele vai fazer. De forma o quê? Nem preciso pedir. Alguns versículos da palavra que é usado. Para mentira desse falso evangelho. Pastor, mas Jesus falou, né? Que é para obedecer a Ele. Primeiro buscar o reino dEle. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Lê inteiro. Não lê parte. Buscai o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E você não precisa pensar em mais nada, porque o que você precisar para cumprir a justiça de Deus e para buscar o reino não vai faltar nada. Entendeu?
Então não está falando que você busca o reino, aí a maioria não falta no culto. Que ele chega no final do mês, ele fala, está vendo como eu busquei primeiro o reino do Senhor? Olha, não faltei nenhum culto, não faltei nenhum culto de oração. As irmãs falavam de ir no monte, eu fiz tudo isso. Então eu cumpri a justiça, não cumpriu nada. Não cumpriu nada. Por quê? Porque você continua odiando as pessoas que não fazem bem para você. Você deixa de estender a mão para quem você acha que não merece. Você continua vivendo, não de forma aparente a Cristo, mas totalmente confrontadora à vontade dele. Então, como cumprir uma justiça? E a palavra fala assim, ó, se não cumprir a justiça, se não exceder, Mateus 5, 20, se eu não me engano. Se a nossa justiça não exceder as justiças do fariseu e do saduceu, nós não poderemos entrar no reino. Agora presta atenção, o que é justiça para o fariseu? O que é justiça para ele? Oração 3 vezes ao dia. Jejum permanente, tem um jejum sempre. Dá o dízimo de tudo. Fora os rituais do templo e as adorações do templo. Essa é a justiça deles. E Jesus, quando falava com eles, o que faltava da justiça que Jesus falava era o quê? Era a essência. Porque eles achavam melhor e se excluía. E Jesus falava assim, não, você pode fazer tudo isso que vocês estão fazendo aí. Mas se além disso, vocês não fazerem o que fez o bom samaritano, que sem conhecer, sem o caboclo ter nada em troca, foi lá, cuidou, gastou dinheiro, ainda deixou um dinheiro ainda lá. Ela falou, se precisar de mais, a hora que eu voltar eu pago. Isso tudo que vocês fizerem ainda não é o suficiente. Então nós, quanto igreja, ele está falando com a igreja ali, ele fala que a nossa justiça tem que exceder os fariseus. A gente consegue ser pelo menos parecido com os fariseus? E exceder? E exceder? A gente está vivendo um marco regulatório que não tem nada a ver com as Escrituras. Nada a ver. É engraçado porque as pessoas falam assim, hoje em dia. Estão querendo pegar Deus e deixar ele humano. Quem lê a Escritura com cuidado, vai perceber que é justamente isso, que é o desejo dele. Como assim, pastor? Nós saiu de fábrica propício ao defeito já. Porque se Adão fosse perfeito, o cordeiro não precisava ser sacrificado antes da fundação do mundo. Então, se ele já foi sacrificado antes da fundação do mundo, é porque Deus não fez Adão perfeito. Já tinha risco de defeito. Porque o cordeiro foi sacrificado antes. Presta bem atenção. Adão pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que é o ser humano? Jesus. Jesus é o ser humano perfeito. Por isso que ele teve que nascer em carne, ter um corpo que nem o nosso, igualzinho. Para quê? Para que nós, a partir da nossa conversão, novo nascimento, viéssemos ser semelhante a
Ele. Por isso que quando o Nicodemo vai falar assim, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ele fala assim, tem que nascer de novo. Aí ele falou assim, mas tem como eu nascer e entrar no ventre da minha mãe de novo, sendo velho? Ele falou, não, não é isso, não era isso que ele está querendo dizer. Sabe por quê? Porque se nós voltássemos no ventre e nascesse 10 vezes a gente ia nascer desse jeito aqui. Mas aquele que é nascido do Espírito, ou aquele que se converteu a Cristo, não a religião, não a um evangelho que falar de mudança de vida humana plena, não. Quem se converteu a Cristo, e quem nasceu de novo no Espírito, ele fala assim, vai ser como o vento. Que ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem. Ele simplesmente cumpre o propósito. Nós somos chamados para ser realmente ser humano. Não é para ser um extraterrestre diferente. Sair por aí brilhando, ter uns negócios diferentes. Claro que não. O nosso propósito hoje, quanto Igreja de Cristo, é revelar uma natureza perfeita, transformada. Então, qual que é o exemplo de Jesus Cristo para nós? Para sermos essa natureza. Que natureza que é diferente? O que o poder de Deus ele faz para nós? O poder do Evangelho ele faz conosco. O poder do Evangelho ele faz conosco. Para sermos semelhantes a Jesus e sermos transformados na nossa natureza. Se você leva um tapa e revida, o poder do Evangelho faz você dar outra face. É isso que é poder. Eu não sei que a igreja anda buscando, que tipo de poder que a igreja busca. Hoje não dá para entender. É disso que ele está falando. Ele está falando que quando você ouvir alguém falando muito mal de você, o Evangelho te dá poder para quando tiver oportunidade testemunhar bem da pessoa. Pastor, mas escorraçou que a minha vida falou mal. Aí a pessoa chega, pastor, aquele fulano falou mal. Então, mas o Espírito Santo vai te dar poder. Para quê? Para você falar, não, é que é uma criança ainda, quando tiver a revelação de Cristo vai mudar. Mas é uma bênção, só não cresceu ainda. Mas é assim que a gente faz? Onde é que está o poder, então, de Deus? Onde é que está o poder do Evangelho? Cadê o poder do Evangelho que nós estamos pregando? Se a gente vê as pessoas convertidas com a mesma cara de antes, com as mesmas atitudes de antes, com o mesmo jeito de antes, não tem uma essência diferente, uma natureza diferente. Não é a roupa, é a natureza, é a atitude, é a resposta que é diferente. Então qualquer um perceberia, se nós somos convertidos, se quando chegasse alguém muito irritado, tivesse paciência. Se chegasse alguém muito bravo e nervoso, não revidasse. Se alguém chegasse, alguém que sempre fez negócio de forma esclusa, querendo sempre lucro exorbitante, chegasse e vendesse levando prejuízo, só para poder abençoar alguém. Esse é o tipo de essência cristã no crente. Não isso que a gente está vivendo. O problema não é o homem ser o centro do Evangelho. O problema é ser eu o centro. Eu. É eu. Porque eu sirvo a Deus por tudo aquilo que eu desejo. Então, eu quero casar, eu busco a Deus. Eu quero namorar, eu vou buscar a Deus. Eu quero um emprego, eu vou buscar a Deus por causa do emprego. Então, eu quero uma casa, vou buscar a Deus por causa da casa. Tudo, é tudo pelo aquilo que eu imagino, que eu desejo, que eu quero, toda pelas minhas carências. Então eu busco a Deus e quero ser fiel a Deus para que Ele atenda ou me atenda nas minhas carências. Eu sei que é ruim de ouvir isso. Não é, irmão? Mas não é verdade. Porque Ele não está aqui para atender carências de ninguém. Ele está aqui para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém precisa ser liberto do diabo. As pessoas necessitam ser libertas de si mesmas.
Você não precisa ser liberto. Ah, não, não. Quando você é liberto de si, você acha a vida. Foi o que Jesus disse. Quando perdê-la, achá-la-á. Ele não está falando de morrer. Ele está falando quando você entender que tudo aquilo que você busca com tanta veemência, com tanta vontade, você entender que isso tudo é secundário, você vai viver uma vida autêntica. Você vai viver uma vida de precisão. E principalmente, você vai viver uma vida de prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade. É viver todo, na íntegra, tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Isso é a prosperidade que nós buscamos. Mas só que a igreja de hoje, no geral, ela quer mensagens de triunfalismo, não de sacrifício. Ela deseja uma mensagem que vai fazer com que se difira diante dos demais pelas suas conquistas. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, aí te leva a se doar. Por isso que ele pega e fala assim, ó, quer vir após mim? Toma a sua cruz e siga-me. Segue para onde? Para onde que Jesus estava indo? Para onde ele foi quando ele pegou a cruz? Foi para o céu? Jesus foi para o céu com a cruz? Hã? Ele pegou a cruz e foi para o céu? Não, lá no céu não tem cruz. Cruz é para a terra. Quando Jesus fala assim, ó, toma a sua cruz e siga-me, ele fala assim, ó, pega a sua cruz e vai até onde eu vou. Se for preciso morrer, morra. É isso que ele está falando. Difícil dar glória a Deus, né, pastor? É. Mas é a verdade do evangelho, meu irmão. Por isso que quando Elias, presta bem atenção nisso, Jesus está lá no monte da transfiguração. Quem é que vai aparecer lá? Elias e Moisés. Aí Deus se apresenta no meio. E Deus fala assim, ó, este é o meu filho amado, em quem eu comprazo. A ele escutai. Sabe o que ele está falando? Está falando aqui, ó, diante de vocês tem dois ícones. Um legislador, Moisés, como nenhum outro. E está aqui Elias, representando o poder. Mas só que essas duas coisas foram referência para o aparecimento do meu filho. A partir de agora, escuta ele. Escuta ele. Então, o que a gente tem que viver, pastor? O que Moisés ensinou? Claro que não. O que é doutrina para nós, então, pastor? O que Zacarias falou? Não também. Então, o que Isaías pregou? Não também. Mas o que é de principal para a gente viver, o que a gente tem que buscar viver com unhas e dentes, o quê? O que Jesus falou. Então, o que você tem que decorar da Bíblia? Sermão do Monte. Vai lá no Mateus capítulo 5. Vai ver. Tudo que Jesus fez, todas as respostas que ele deu, com quem ele conversou, o que ele fez. E aí faz que nem Paulo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então tem muitos de nós parecido com Moisés, tem muitos de nós parecido com Elias, tem muita gente parecido com Josué, tem muita gente. Mas o que está faltando é parecido com Cristo.
Por quê? Porque fica nessas mensagens. Mas não entende que a eficácia do Evangelho é transformar você no novo homem. Sabe o que é o pior? Que eu mais sinto tristeza, pastor, quanto ser igreja? Eu falo isso até para minha esposa. Minha esposa pega eu chorando por causa disso. Presta bem atenção. Porque eu me conformo em proferir uma mentira que talvez seja a pior dos cristãos modernos. O quê? Mas se Deus me fez assim, ó, por que eu tenho que mudar? Oh, meu Deus do céu. Isso é triste, irmãos, para um cristão falar. Isso é assinar um atestado de que assim, eu não conheci Cristo, eu não achei Cristo, ninguém pregou Jesus para mim, ninguém nunca falou dele para mim. É você escrever isso. Porque depois da revelação de Jesus, quando você pega a carta aos Romanos, quando você pega Paulo na carta aos Romanos, quando você pega Efésios, quando você pega qualquer Pedro, João nas suas epístolas, qualquer um, ele vai falar sobre o quê? Doutrina prática do novo nascido. O quê? A nova vida, a nova prática daquele que nasceu de novo. Só que em Romanos a palavra principal está lá. Que fala assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então você tem que entender. A primeira coisa é olhar para você mesmo e não se satisfazer com as suas falhas. É se achar um fracasso de homem ou de mulher. É olhar para si mesmo e falar, esse é um defeito que eu preciso superar. Não é o que os outros falam, é o que você fala de si, acerca daquilo que Jesus apresenta. Então eu não preciso mudar porque o pastor, para mim, o pastor Pedro não gosta disso aqui, eu preciso mudar porque senão, não. Ou porque a sua esposa fala do seu defeito, não é nada a ver. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que você tem que mudar para quando você tiver em qualquer lugar que seja, qualquer circunstância, ser confundido com Cristo, é isso que ele quer dizer. É as suas atitudes ser atitude como a dele. É isso que ele quer dizer. E eu só posso fazer isso quando o meu entendimento muda. Quando eu olho para mim mesmo e falo, realmente, Jesus não ia fazer isso aqui não. Jesus não ia tratar esse negócio desse jeito não. Jesus não ia fazer assim também não. Jesus não ia naquele lugar também não. Jesus não ia... Aí eu começo a fazer que nem, porque eu coloco em tudo. Para ser semelhante, para ser aparente, para ser igual. Mas só que como confronta a minha natureza, o que eu faço? Eu sou sincero, Eu falo para Deus, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me mude. Se o Senhor quiser que eu seja outra pessoa, porque senão você já fez eu assim. A palavra é clara em dizer que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nascemos no pecado, todos nascemos tortos, Ele está aqui para nos endireitar. Se Ele tivesse concordando com os nossos tortos, Ele não precisava endireitar nós. Então, antes de mais nada, não é o que você precisa, quanto ao que você quer ter. É o que você precisa para ser. Eu já vou encerrar, só vou ler um último versículo aqui, que é o anterior ao que a gente leu. O anterior que a gente leu é o 28. Esse versículo aqui é tremendo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é só bonito de ler, mas é o mais difícil de entender. Porque você fala assim, mas contribui para quê? Quanta coisa contribui? O bem. Se eu olhar para a minha vida, tem um punhado de coisa ruim. Um punhado de tragédia. Um punhado de problema.
Como é que isso tudo pode contribuir para alguma coisa? Mas isso aí, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Não é para a sua satisfação, é para o bem. Não para o meu bem. As coisas não contribuem para o meu bem. Contribuem para o bem. Daqueles que são chamados para um propósito. Daqueles que são predestinados. Daqueles que têm um destino a cumprir. Daqueles que têm alguma coisa a fazer pelo reino de Deus. É para isso que as coisas contribuem. E é para isso que tudo faz bem. Tudo faz bem. Então, quando a coisa ruim acontecer na sua vida, ou quando alguma tragédia acontecer, não é porque você não ama Deus, ou porque Deus não te ama. Isso aqui tem a ver com propósito. Então, as coisas não vão dar bem na sua vida quando você demonstra o verdadeiro amor por Deus e você faz tudo certinho. Não tem nada a ver. Está falando aqui que é segundo o propósito. Para viver o destino. Aquilo que já foi predestinado. Aquilo que já foi colocado na eternidade acerca da vontade que Deus tem na sua vida. E principalmente da nossa vida quanto igreja. Amém, irmãos? Então que você possa ficar com essa palavra e que Deus possa trabalhar no nosso coração e que possamos cada vez mais ser